Buenas tardes. Boa tarde, obrigado por estar aqui conosco nesse ciclo de webinários. Nessa ocasião, vamos falar sobre a importância de fomentar a cultura de DevOps por parte de Florência Polcaro, que é a responsável do nosso partner BGIS. Portanto, vamos aproveitar com ela sobre essa temática que é muito importante para todos nós. Queria comentar que esse webinário tem interpretação simultânea a português e inglês. Vocês podem escolher qualquer uma das línguas clicando no ícone de interpretação e escolher o idioma desejado. Florência vai fazer a apresentação e no final dela vamos ter uma instância de perguntas e respostas. Portanto, iniciamos com ela e a gente se vê mais para frente. Florência. Muito obrigada, Aníbal, pela apresentação. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Iniciamos, então. Obrigado a todos por estar aqui conosco. De que vamos falar hoje? Da importância de nutrir e documentar uma cultura de DevOps. Muitas pessoas, quando iniciam a falar de DevOps, imediatamente associam com questões mais técnicas e complexas, como interação, deployment, ferramentas, top-notch, os pipelines para fazer o deploy. Isso é uma parte de DevOps, porém pequena. A parte maior e o que mais trabalho dá, às vezes, trabalhar dia a dia, é a cultura. Então, vamos justamente colocar foco nisso, como fazemos para fomentar uma cultura DevOps. Quando pensamos nisso, em fazer um deploy de produção, esse aqui é para iniciar com humor, porque nossas mães pensam que nós fazemos como todo monitorizado, monitores, telas, o que está acontecendo. Como nós acabamos por fazer uma produção, essa foto aqui que eu tirei para Sebastião, que é do nosso equipe, que uma vez ele teve que fazer uma produção a respeito, então não se faz sempre assim, não é a ideia, mas pode ser feito assim, e pode se fazer porque hoje, para nós, fazer um deploy de produção é apenas clicar um botão. Então, além do engraçado da imagem, nos interessa saber, isso aqui é como se fosse a motivação, eu gostaria de atingir isso, não passar pela tortura que acostumamos passar para fazer os deploy de produção. Então, com isso no horizonte, por que deveria me importar falar de cultura de DevOps? Então, como fazemos ultimamente, todos nós, vocês também, antes de mostrar conteúdo, passamos por ChatGPT para ver se pode melhorar um pouco, e eu perguntei isso, qual seria para ChatGPT os desafios maiores para implementar uma cultura de cloud? E os primeiros dois itens, primeiro colocou o câmbio cultural e segundo a resistência à mudança, não são nenhum temas técnicos, não tem a ver com pipeline, nada disso. São questões de cultura, de processos, de continuar com as equipes, para não ter a dúvida de quais os outros, o top 10 estão aqui, ó, mudança cultural, resistência à mudança, depois no terceiro lugar surge a opção ferramentas e processos de integração, segurança e compliance, com capacitação, monitoração, infraestrutura, e os temas técnicos são apenas o que está na cor cinza. Esses poderiam ser os mais técnicos. Os outros 6 são temas que podemos trabalhar antes de ter nada automatizado, antes de colocar nada complexo. Vamos ter de uma outra olhar agora?
que há por trás, voltando à imagem de fazer um deploy com um clique, e, como disse aí, dar confiança, ou seja, estar certos de que irá funcionar. Se olharmos todo aqui, parece a partir de cima do iceberg, o que sempre falamos, né? O deploy, integração contínua, bom, o deploy automatizado, né? Mas abaixo desse iceberg tem um monte de coisas que geralmente não são visualizadas, não é uma coisa que seja levada em conta, mas deve ser considerada, logicamente. Então, à esquerda temos as questões mais técnicas, como código, monitoração, o system thinking, que é pensar o sistema como um todo, uma coisa pode vir a afetar outra. E depois de estar de forma manual e automatizado, e à direita as questões de trabalho com equipe, mais com a cultura ou com soft skills, comunicação, equipes autônomas, empatia, e depois um mindset de melhoria contínua. Agora, vamos supor que nas suas equipes há alguma questão, alguém que diz, não quero fazer alguma coisa, porque nós pensamos que isso é inevitável. O que aconteceu na última década, talvez mais, é que construímos coisas de forma veloz. Ferramentas como as Nexus permitem conseguir um trabalho, um produto de forma, sei lá, em 2 semanas já podemos mostrar alguma coisa. Então, o que faz isso? Mostramos para o cliente, construímos de forma rápida e o cliente diz, ótimo. Então, o que nós conseguimos com isso é subir as expectativas, porque agora eu quero, para construir assim velozmente, eu quero construir mais coisas. Então, gera mais demanda de novos desenvolvimentos, melhorar o que já temos. Então, gerando maior demanda, logicamente, construímos de forma mais rápida. Então, nós devemos ver como fazemos para sobreviver nesse círculo, porque uma coisa é para fazer um MVP, que eu mostro, logicamente, vejo a viabilidade, e depois podemos pensar que disso deve surgir e subsistir um sistema de produção com toda a questão complexa que isso gera. Então, temos que mudar, às vezes, nossa forma de trabalho para poder sobreviver a esse ciclo de melhorias e de construção cada vez maior. E a nós, como equipe, como indústria, aconteceu que é difícil olhar as mudanças toda vez que devemos fazer grandes alterações, mudanças. Às vezes não são essas mudanças bem-vindas, porque às vezes nos desestabiliza. Então, se nós começarmos a analisar por que não gostamos de fazer mudanças, o que peça mudanças, todo mundo está um tempo todo pedindo mudanças no que nós fizemos. Se olharmos um pouco abaixo disso, no caso, o motivo da guerra, historicamente, foi sempre que tinham duas equipes, a equipe de desenvolvimento, e dissemos, bom, vocês vão ser os responsáveis de construir novos produtos e serviços, e designamos a missão, construir produtos e serviços. Depois, a equipe de operação, a equipe operacional com outra infraestrutura, que irão ser os encarregados de manter esses produtos e serviços e dar estabilidade. Então, com isso, estamos tendo equipes com objetivos diametralmente opostos, porque podemos dizer que o inimigo da estabilidade é a mudança. Toda mudança, devemos pensar, bom, em como vai me desestabilizar o que eu já tenho. Então, com isso, consideramos que estamos mal organizados, não podemos trabalhar desse jeito. Então, como iniciamos, como começamos a quebrar isso? Inclusive, em alguns setores ou empresas mais tradicionais, essas equipes estão trabalhando em locais físicos diferentes. Um andar trabalha em uma equipe,
em outra filial trabalham outras pessoas, então, trabalhando de forma afastada, é difícil, às vezes, ter essa apatia e essa sinergia. Por isso se fala, às vezes, de começar com um break the wall, quebrar essa parede para começar a trabalhar juntos. Então, a primeira mudança, por onde nós podemos iniciar, não vamos ter mais duas equipes, apenas uma equipe. Uma equipe que vamos chamar equipe DevOps, de desenvolvimento e operacional, que vão ser as duas equipes as responsáveis de construir e manter novos produtos e serviços. E aqui o que vai acontecer é que começam todas essas novas pessoas num ciclo constante de aprendizado. Se nós vemos o que está mais à esquerda, são termos em palavras que têm mais a ver com a equipe de desenvolvimento do que mais sabe a equipe de desenvolvimento. E à direita, próximo do Ops, está tudo que é mais natural ou tem mais a ver com a equipe de operações. Mas justamente nós queremos evitar isso de eu passo a responsabilidade, por exemplo, a equipe de desenvolvimento desenvolve alguma coisa e diz operações, bom, coloque em produção, esse é o problema, está no seu campo, a gente quer acabar com isso. Então, como fazemos para determinar isso? Fazendo que essa linha de divisão entre o que sabe desenvolvimento e operações seja bem mais difusa. Então, vamos querer que esses termos que estão na cor roxa seja uma área de conhecimento das duas equipes, nem de desenvolvimento sozinho, nem de operações sozinho. Queremos que as duas equipes saibam de administração de dependência, que as duas equipes sejam ver uma application, performance manager. Eu posso me sentar com alguém de operações para ver um rally e perceber porque uma tela está funcionando mais lenta. Que as duas equipes saibam de scripting, de integração contínua, pipeline, saber um pouco a mais do que a outra equipe faz. Isso vai trazer melhorias e permitir que essas equipes trabalhem com maior empatia. Também por aqui que de segurança, ter claro, por exemplo, uma das equipes de desenvolvimento diz, eu tenho que colocar isso em produção, a equipe de operações diz, não, para nós é de risco, eu não queria colocar isso em produção, bom, então não colocamos em produção porque operações não quer. Não, quero me sentar com alguém de operações e entender por que isso acha de risco, como podemos fazer para mitigar esses riscos. Então, isso estamos vendo como fazer que essa linha de divisão seja mais difusa e as duas equipes saibam mais uma da outra. Essa é a frase de Martin Fowler, que é um dos ativistas que diz que ainda com as ferramentas, melhores ferramentas, DevOps, é uma palavra como vazia de conteúdo se não temos a cultura necessária, certa. Então, uma vez que reorganizamos a nossa equipe, outra coisa que devemos trabalhar é a primeira, não ter silos, não ter equipes independentes que apenas encaminham e-mails, senão que trabalhem de forma bem mais colaborativa, que a responsabilidade seja compartilhada. Essa nova equipe, que era a equipe de DevOps, dizia, bom, a sua missão vai ser construir e manter novos produtos, serviços e dar estabilidade. A responsabilidade é compartilhada, mais colaboração, empatia, pensar no sistema como um todo, porque às vezes estamos acostumados a trabalhar com microserviços, então, não, ou seja, não é que eu vou consertar algo e se eu quebro alguma coisa não me importa, não. A equipe deve ver o sistema como um todo, uma forma integral. E todos esses pontos, de novo, são questões que podem começar, que não tem nada a ver com questões técnicas que podem iniciar, ou já falar com suas equipes, ou a se reestruturar de novo. Depois eu queria trazer um exemplo de que pode acontecer se temos, se vendo do outro lado, se temos
as ferramentas necessárias, mas não temos a cultura certa. Vamos supor que nós já temos uma PM instalada, New Relic, na qual permite ver, tem aqui tudo, permite ver como está se desempenhando o sistema, e o cliente me diz, é uma tela que funciona lenta, ou não está respondendo de forma certa, ou no tempo certo. Então, vamos revisar. Essa equipe vai analisar isso. É bom, vamos ver onde está o problema e a gente desencontrou. Então, o negócio está nessa tela aqui. Falando em termos Genesis World With, deve ser revisado porque não está se desempenhando bem. Sabemos até a linha de código que devemos apagar, modificar. Mas se eu não posso fazer um push produção, porque eu tenho todas as questões pendentes de subir e não tenho uma linha estável, ou a questão é que são mal apresentadas, tenho tudo. A ferramenta que permitiu ver qual era. Sei como resolvê-lo, mas eu não posso fazer uma questão de forma rápida, um push de produção, não porque eu não tenho pipeline. Tenho isso, mas porque a minha metodologia, os processos para trabalhar com isso não são os adequados. Então, de novo, as partes técnicas, embora não pareça no início, são a parte fácil de tudo isso. Por quê? Porque se das suas equipes precisar apoio de forma técnica, nós apoiamos empresas, ajudamos tudo o que necessitam da parte técnica de DevOps, fazemos realmente o ownership da equipe técnica que vai tomar conta da questão, mas não podemos dizer para uma empresa como pode fazer a mudança cultural. Isso não é terceirizável. Isso deve ser feito por cada uma das equipes. Então, tudo isso enfatiza que a mudança é bem mais, o desafio é bem mais cultural do que técnico. Até aqui, queríamos compartilhar isso. Se vocês quiserem e tiverem algumas perguntas de como fizemos isso, ajudando outras empresas de ordem, ou de ferramenta, ou de cultura, ou de processos, aí estamos abertos o microfone e podemos dar esse espaço para possíveis perguntas. Muito obrigado, Florência. Já temos aqui uma mão levantada. Vamos ver. Eduardo, você pode perguntar. Eduardo, por favor. Não, eu acho que Eduardo não está mais online, não. Florência, algum caso que você tenha para contar? Você já falou sobre o caso desse DevOps na rua, mas algum caso particular, complexo, onde há alguma recomendação para comentar para o público? Sim. Dependendo do tamanho da organização, nós geralmente, quando fazemos consultoria de apoio ou instauramos DevOps, sempre estamos vendo um projeto piloto, ou seja, você pode mudar todos os projetos, você faz tudo por pipeline, e você quer voltar para trás aos 2 dias. Mas justamente isso, escolha um projeto que esteja por iniciar, ou que realmente seja de valor para a organização. Então, levando isso como um caso ganho, vai gerar que outros sistemas também queiram fazer a mesma coisa. E ter muito presente que o gráfico de como vamos nos desempenhar como equipe é semelhante a uma chota, no sentido de que você começa no início, você vai estar lento, porque você tem que merecer commit quando eu vou fazer isso estável, não, e o padrão e tal.
ao início vai surgir que você parece mais lento, mas isso depois que começa a subir, o ganho é infinito. O tempo que libera e, sobretudo, a tranquilidade de saber eu estou ao ter ferramentas técnicas que para automatizar os processos, de que estou produzindo erros humanos, de que posso voltar para trás e erramos em alguma coisa, que está controlado, que se em caso alguma coisa sair errada, tenho as ferramentas necessárias para poder observar isso. Se é uma questão de infraestrutura, podemos escalar. Se é na nuvem, também podemos, é bem mais fácil, porque os provedores das nuvens deixaram de desenvolver uma questão para fazer isso. Então, tem serviços especializados que facilitam tudo de forma impressionante. Nós, concretamente, trabalhamos com a nuvem da Amazon, por exemplo, e sim, muda totalmente como a bateria de questões a serem usadas quando contamos com isso. Mas voltando ao início da sua pergunta, Aníbal, seria isso, iniciar com um projeto piloto e com uma equipe, não devemos colocar toda a equipe, mas com uma equipe que tenha a ver com esse projeto piloto e aprender e replicar isso, as melhorias em outro caso. Perfeito, Florência. Sobre as ferramentas, quais são as três principais ferramentas a nível tecnológico que para vocês são fundamentais para poder implementar um assunto de debug? Bom, vou dar o exemplo pensando em temas anexos. Antes de mais nada, armar toda a parte de branching dos ambientes estáveis, defini-los, de teste, de QA, mas ter claro quais as regras em cada um dos ambientes, como o código deve chegar a cada um dos ambientes, quando se faz o commitment, ter tudo isso consertado e ajustado, toda a parte de monitoração também, porque uma vez que estamos em produção e acontece alguma coisa, tenho que ter a capacidade de ver o que está acontecendo. Se está lendo, porque é a tela, porque é a query, porque é outro serviço de um terceiro que está consumindo um web service e isso está anda, funciona lento, eu não posso estar corrigindo, subindo, vendo. E a terceira, eu diria que são os serviços da nuvem. Ou seja, ter tudo isso automatizado na nuvem, escolhida, pô, economiza muito tempo. Perfeito. E hoje, no início da palestra, uma das questões que comentava era o assunto, uma parte técnica e uma parte que tem a ver com a comunicação, com os soft skills. Como vocês trabalham nessa parte de soft skill, que é muito importante e nem todos entendem ou sabem como trabalhá-las. Bom, no início, nosso aprendizado era bom, erro e acerto, porque estávamos contra a parede, todos já terão vivenciado isso, experimentado isso, não pode ser que cada vez que eu subo a produção aconteça a mesma coisa, o que leve tanto tempo, algum trabalho, sempre procurando formas mais eficientes de trabalhar como uma melhoria contínua. E aí dissemos, bom, eu tenho que ter isso, tenho que ter isso automatizado, tenho que, toda a equipe deve trabalhar da mesma forma, não pode ser que um projeto se trabalhe de uma forma e de outra. Então, eu acho que o principal impulsionador disso, esse mindset de melhoria contínua, e é o que leva a querer experimentar novas coisas, melhorar. E, novamente, continuamos a mudar nossos pipelines, nossos processos, é contínuo, nunca vamos atingir o aperfeiçoamento, a perfeição. A excelência operacional você nunca atinge, porque justamente você vai sempre encontrar alguma coisa para mudar.
ou melhorar. Então, isso leva a continuar a investir nisso. Por exemplo, 20 minutos por dia que eu economizo em fazer isso que antes fazia, eu vou investir em colocar fogo numa outra coisa, melhorar outro aspecto. Perfeito, Florência. Nas palestras você comentava que trabalham fortemente com Azure, com Microsoft, com Amazon. Amazon trabalha, isso. Amazon, perfeito. Há um tempo atrás eu vi uma notícia de que estiveram em Nova York, que foram premiados. Você pode contar um pouco a respeito? Sim, foi uma viagem para Nova York que Fernando foi, Martins, que é o CEO, Directis, mas era um prêmio que se lhe dava ao presidente da República, que era premiado por uma questão da gestão da pandemia. E como a Amazon estava convidado ao evento, podia então levar o principal partner de cada país. Aqui do Uruguai foi ele convidado como principal partner de Amazon. Mas o prêmio era para o presidente. Sim, sabia que tinham estado numa premiação. Então, vocês são o principal partner que tem a AWS no Uruguai. Exatamente, é assim. Bom, perfeito, parabéns. Não sei se há mais alguma pergunta para a Florência por parte do público. Não quero ficar com todas, se não há mais perguntas. Sim. Para encerrar aqui, para os presentes, o que depois vocês consigam ouvir a gravação, se está numa etapa de adaptação de DevOps, se querem fazer uma consulta mais particular, em qual estágio estão, um roadmap, mas bem mais feito sob medida dessas equipes ou empresas, estou em contato, Aníbal, e podem escrever para mim para falar. Bom, Florência, muito obrigada a todos os participantes. Obrigado por estar aqui conosco e, como comentado por Florência, esse webinário vai ficar gravado no nosso site www.xenexus.com/webinars. Então, a gente se vê na próxima ocasião. Muito obrigada, Florência. Até logo. Até mais. Tchau.